Cara, nós temos um quadro que é o Fala Empreendedor, que é perguntas de pessoal que está na rua, que Legal. faz pergunta para você, de acordo com o tema. E aí tem uma pergunta aí Pô, para que você, legal, fechou? Vamos lá? Solta aí, meninas. Oi, Ângela, tô aqui com o Victor, que tem uma dúvida para vocês responderem aí no estúdio. Olá, tudo bem? A pergunta que eu vou fazer é para você, que eu quero saber como você faz para produzir vários conteúdos sem ficar na mesmice. Porque eu também trabalho com estética automotiva, só que é na parte de adesivação. Eu adesivo vários carros, né, frotas, e eu queria saber uma diversidade de produção de conteúdo sem ficar na mesmice. Como ter uma versatilidade. Muito bom, muito bom. Excelente vendo? pergunta. Aqui é o nosso Por essa eu podcast, não esperava, cara. hein? O apresentador é ruim, mas a equipe é maravilhosa. Que isso, maravilhoso, muito bom. Muito bom. O nome dele é Vitor. 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 Vamos lá, Vitor. Obrigado pela pergunta e parabéns, uma ótima pergunta. Como fazer para ter diversidade de conteúdo? Eu vou responder com uma coisa que eu ensino nossos alunos quando a gente fala sobre redes sociais, que é o seguinte: histórias vendem mais do que publicidade. Se você, quando pensa em conteúdo, pensa apenas em divulgar o seu trabalho, você vai ficar limitado, porque assim, o meu trabalho é lavar carro. Todo dia eu lavo um carro diferente, mas eu estou sempre lavando o carro. Se eu for falar apenas sobre a lavagem do carro, eu vou entrar na mesmice. Se eu for falar apenas da adesivação, da personalização, da parte técnica do trabalho, você vai entrar num negócio que vai ficar tudo repetido. Então, pensa nas histórias. O que o seu cliente levou o carro para você? Por que motivo? O que aconteceu com aquele carro que ele foi parar na sua empresa? O que o seu cliente procura quando procura o seu serviço? Então, pensa nas histórias que você pode contar através do seu trabalho. E o seu trabalho em si, ele acaba se tornando um plano de fundo. Ele não é o principal do seu conteúdo. Ele é um plano de fundo, você acaba divulgando de maneira indireta aquilo que você faz, mas você conta histórias. As pessoas gostam de ouvir histórias. Então, pega esse carro, o próximo carro que você fizer, entende assim, o seu cliente está fazendo esse carro por quê? Ele quer personalizar o carro porque ele acabou de comprar e não gostou da cor? Esse cara comprou o carro e não gostava da cor. Ele foi fazer um orçamento de quanto custava a pintura e ficaria muito caro. Então ele trouxe para a gente fazer o adesivo. Olha que legal, o adesivo muda a cor do carro, mas é reversível. Você pode tirar e o carro volta à cor original. Mas lembre-se, quando você faz a troca da cor, você precisa ajustar o documento do carro. Você sabia disso? Ajustar o documento do carro é importante, depois você troca a cor. Vai lá no Detran, faz um relatório, eu vou ensinar vocês como é que funciona esse processo. Talvez você tenha medo de trocar a cor do carro porque não sabe como funciona. Pronto, você trouxe solução de problema, você trouxe história, você trouxe dica, tudo num conteúdo. Prendeu o cara no assunto que você queria falar, né? Exato. Então você cria um interesse dentro do serviço que você está fazendo. É isso? Isso, exatamente. E contar também as suas histórias. Às vezes, quais são as histórias do Vitor? Por que ele faz o que ele faz? O processo que ele faz, quanto tempo ele levou para aprender? Como que ele fez para aprender? Então, na hora de pensar num vídeo, Vitor, pensa nas histórias, pensa no processo, pensa na motivação do seu cliente e pensa em alguma dica. Se o vídeo tiver história, processo e dica, esse vídeo tende a ir bem. E quando você pensa nessas coisas, você vai ter mais facilidade de pensar em novos conteúdos. E esse conteúdo nunca vai ficar repetido. Por mais que seja um conteúdo sobre polimento, por exemplo, no meu caso, é o polimento do carro do Ângelo. O Ângelo comprou esse carro do vô dele. Esse carro, o vô dele tinha um carinho muito especial. E ele decidiu vender porque o carro já não funcionava mais. Ele trouxe para mim porque a pintura estava queimada. Pronto. É polimento, é lavagem, é estética automotiva. Mas é sobre o carro do Ângelo. O Ângelo teve uma história com aquele carro. Comprou do vô, que trouxe pra gente. Então, eu costumo fazer isso. E os vídeos que dão mais certo no meu canal são vídeos de histórias. Cara, carro simples. Eu tenho um vídeo lá do Uno, que foi herança, que eu fiz um baita trabalho legal, e a gente mostrou, contou a história. Esse carro foi herança, de vó para neto. A avó pintava quadro, ela colocava os quadros em cima do capô e mandava verniz nos quadros, e sujava o capô, e manchava isso e aquilo, e a gente fez e tal. Então, conte histórias através do seu trabalho. Isso vai te trazer mais facilidade de ter novos conteúdos. Vendas, né? Porque o cliente, quando ele te liga, quando ele vem atrás de você, ele quer ser ouvido. Sim. E aí ele fala sobre a história do carro dele, ele fala sobre o produto. Ele adora falar. E nisso que você ouviu o seu cliente, você coloca um contexto dentro daquilo que ele está falando e você faz com que ele se sinta importante. Falar, "Mano, o cara me ouviu, Sim. o cara fez um vídeo contando a minha história, entendeu? E todo mundo quer contar a sua história, cara. Sim, ele se sente prestigiado. Entendeu? E aí você vai lá, faz isso, o cara fala, cara, eu sou especial. É verdade. E aí o cara vai vir sempre Sim, com você, né? E o erro do empreendedor, muitas vezes, é
ele é tão apaixonado pelo trabalho dele que ele quer falar sobre o trabalho dele e não quer ouvir tanto. Ouvir o cliente é fundamental, o que você falou. Perfeito. Ele vai te dar muitas sacadas sobre o que ele quer, o que ele precisa, o que ele gostaria de ser atendido e tudo mais.